amigos do TI Acessível, como estão? Espero que bem. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o que estudar, né? Nós, profissionais que não enxergamos, independente disso, tá? Mas como esse canal aqui, ele fala com o público que não enxerga, então por isso que eu sempre cito pessoas que não enxergam, mas é independente disso. Na verdade, nós, né, profissionais da área de tecnologia ou pessoas que ainda vão ingressar nesse mercado, né? Talvez esse conteúdo ele vá servir um pouco mais para quem já esteja na área, mas ainda esteja em um cargo muito iniciante, muito baixo ainda, um júnior, né? Um assistente, um estagiário, enfim. Tá? Então, se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal, tá bom? Curte o vídeo, comenta, interage, ok? Para que o YouTube possa entender que esse conteúdo de fato é relevante e ele possa levar o mesmo mais longe, tá bom? Assim, o que eu tenho percebido nesses anos de experiências que eu tenho na área, de atuando com algumas tecnologias, algumas linguagens, enfim, é que verdadeiramente a linguagem que a gente vai atuar, ela importa quando a gente pensa em... Sendo bem sincero aqui, tá? Eu poderia falar de performance, poderia falar de um monte de coisa técnica, mas eu quero ser bem direto. Quando a gente está preocupado com ganho financeiro, retorno financeiro, a linguagem, ela pode importar. Não é que ela importe, não é que só isso conte, tá? Mas qualquer pesquisa que você fizer aí salarial, você vai chegar à conclusão de que tecnologias como, por exemplo, .NET e Java pagam muito melhor do que, por exemplo, tá, PHP. Eu gosto bastante de PHP, tá? E isso que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta no sentido de dizer que não existem vagas PHP que paguem bem. Não, não é isso que eu estou dizendo. Existem vagas que a linguagem é PHP, que pagam muito bem. Inclusive, tem empresas como o PicPay, né, empresas do segmento financeiro, que utiliza PHP. Tá certo que é um PHP modificado ali, que eles criaram o framework ali e tudo, então tem toda uma questão aí envolvendo performance aprimorada. Não é o PHP puro, mas ainda assim é PHP, tá? Mas as melhores oportunidades, elas realmente vão estar naquelas tecnologias, naquelas linguagens que as pessoas geralmente acham mais complicadas, né? Linguagens um pouco mais verbosas, vamos dizer assim, né? C Sharp e todo o ecossistema Microsoft ali, o .NET, né? Java, com Spring Boot hoje principalmente, elas pagam melhor. E eu não estou dizendo que C Sharp é difícil ou é verboso, não. Mas quando a gente compara com PHP, tem toda a questão ali, né? Envolvendo orientação a objeto. O PHP também suporta já há muito tempo a orientação a objeto, com todas as suas nuances, né? Mas com toda a integração que a Microsoft conseguiu adicionar no .NET, para lidar com a parte de arquitetura, MVC, tudo já incluso, sabe? É uma linguagem que consegue lidar melhor com a parte de concorrência, com a parte de thread, com a parte de performance mesmo, gerenciamento de memória. E é uma linguagem tipada, e isso, não só isso de maneira pura, tá? Mas isso são características de tecnologias, de linguagens que brilham mais os olhos das pessoas que atuam, por exemplo, no mercado financeiro, né? E em diversos outros segmentos, certo? É muito raro você, no mercado financeiro, bancos, empresas de investimentos, enfim, de pagamento, instituições de pagamento, você não encontrar um Java ou um .NET como tecnologia principal. Só que eu citei isso, mas existe algo ainda mais importante do que isso, que aí não vai importar a linguagem que você atue, a tecnologia. O mais importante disso, o que você precisa aprender, é o quê? Estrutura de dados, algoritmo, tipos de variáveis, no caso ali, entrando um pouco mais em estrutura de dados. É você conhecer as listas, é você conhecer as filas, as pilhas, certo? Isso vai contar mais, porque isso você consegue levar para qualquer linguagem, certo? É claro que não é
A gente não lida com filas, né, com listas no PHP do mesmo jeito que a gente lida com isso no C Sharp ou no Java. Mas é parecido, a base é a mesma. Que o C Sharp e o Java têm algumas maneiras próprias e mais elegantes, né, da gente lidar com isso. Tá? Mas a base é a mesma. Certo? Então, isso é o mais importante. Você conhecer algoritmo, ordenação, estrutura de dados, repetição, o básico de lógica de programação. Você conhecer a sintaxe das linguagens, e aí é independente da linguagem, porque se você consegue aprender lógica de programação, de verdade, você vai mudar pouca coisa de uma linguagem para outra. O importante é você saber o que é uma variável, o que é um laço de repetição, um for, um for each, um while, um if, né? Um if alinhado, certo? Um switch case. E aí, na linguagem que você for atuar, você consegue portar, né? Transportar isso para lá com mais tranquilidade, com menos sofrimento, certo? E aí cada linguagem vai ter sua forma específica de lidar com algumas questões específicas, por exemplo, data e hora, como é que eu recupero a data do sistema, como é que eu trabalho com conversão de tipos, como é que eu lido com a parte de manipulação de arquivo, como é que eu lido com comunicação com o banco de dados. E isso muda sim, sempre muda de uma linguagem para outra, tá? Existem funções ou métodos específicos. Mas a base, como criar uma condição, uma variável, um laço de repetição, enfim, isso não muda. Então, isso é importantíssimo de você também saber. Uma outra coisa que você precisa entender, porque isso realmente é muito utilizado, e isso é muito importante, é o design de sistema. Quando a gente fala design de sistema, a gente está falando de toda a parte arquitetural, toda uma parte que envolve engenharia de software e arquitetura. Porque ali você consegue expor o seu conhecimento, como é que um projeto ele nasce, ele continua, ele passa aí por ciclos de manutenção, como você organiza o código, como você trabalha com logs, certo? Então, algumas arquiteturas você pode estudar Vertical Slice, você pode estudar Onion Architecture, você pode estudar arquitetura hexagonal, você pode estudar a parte de clean code, fundamental clean code, tá certo? Que é independente de linguagem, para que você não crie funções ou métodos muito longos, né? É você entender o princípio solid. Isso também é fundamental para que você possa criar classes coesas com funções bem definidas, né? Uma classe que não fuja ali, que não tenha muitas responsabilidades, né? O princípio SRP do Solid ali, enfim. A parte de injeção de dependência, que é a inversão a injeção de dependência, inversão de controle, como é chamado no Solid, né? Então, Java, C Sharp, essas tecnologias lidam de maneira muito forte. O C Sharp ainda mais, viu? Você lidar com a parte de inversão de controle no C Sharp, ali num ambiente do sistema .NET, é a coisa mais linda do mundo. É tudo integrado hoje, certo? É muito tranquilo, nativo, muito tranquilo de se entender. Tá? É você entender que você precisa abstrair os seus métodos dentro de interface, que é preferível você trabalhar com a interface do que a classe concreta, né? É você conseguir criar classes, né, testáveis, métodos testáveis, certo? Para que você possa usar aí teste unitário, teste integrado, certo? Isso você precisa aprender. Você aprendendo isso, você vai estar mais próximo e preparado para assumir cargos mais elevados ali, de um pleno, de um sênior, certo? E você não vai estar tão preso assim à linguagem, porque se você tem facilidade, nem todo mundo tem, tá? E tá tudo bem, que cada pessoa tem suas características, mas a pessoa que consegue ter uma tranquilidade ali, né? Em migrar de linguagem, ser um profissional mais generalista, inclusive nos dias atuais, depois que passou aí toda essa questão de pandemia, que o mercado está se, vamos dizer, entrando nos eixos novamente, por mais que seja doloroso tudo isso, né? O perfil que as empresas têm desejado mais tem sido pessoas generalistas, ou seja, que não estão apegadas a uma tecnologia, certo? Pessoas que conseguem
performar bem se for trabalhar com .NET, se precisar aprender PHP, se precisar aprender Node.js, se precisar aprender Ruby on Rails, enfim, certo? Essas pessoas têm mais facilidade em trafegar ali pelo mercado de trabalho, certo? Então, a arquitetura Vertical Slice, eu vou falar sobre tudo isso aqui em vídeos separados, tá? Mas Vertical Slice é uma arquitetura muito bacana de se trabalhar, certo? Eu trabalho com ela atualmente. Recomendo fortemente que se estude Vertical Slice. Uma arquitetura mais tradicional ali, Onion Architecture, a parte de DDD, né? Domain Driven Design, testes unitários, TDD, que é um princípio, né? TDD é um princípio, mas você precisa aprender também teste unitário, a escrever testes unitários mocados, por exemplo, com C Sharp, se for essa tecnologia que você atue, né? Teste integrado, saber a diferença de um para o outro, quando usar cada um, a parte de cobertura de código, né? E a parte de observabilidade. Observabilidade é você poder monitorar a saúde da sua aplicação, é você saber o que acontece antes do usuário reclamar, como a gente costuma falar, né? Lá na empresa que eu trabalho. A primeira reclamação tem que vir da monitoria, certo? E como é que se consegue isso? Dentre outras formas, né? É você sendo muito forte ali, muito estratégico nos logs da sua aplicação. Então é você saber como logar, o que logar, né? Como criar métodos ali que tenham um fluxo de exceção, né? Conhecer ali o try-cat, todo esse fluxo. Isso vai tornar você um desenvolvedor diferenciado e desejado pelo mercado de trabalho, certo? Avançando um pouco mais, é você... sim, e eu não falei de uma coisa fundamental aqui ainda. Banco de dados, certo? Banco de dados, olha, toda aplicação que utiliza banco de dados, porque os seus dados, os dados que são gravados ali durante a utilização da sua aplicação ali, desde um simples login, né? Qual a aplicação hoje que não tem uma página de login, um cadastro? Precisa estar armazenado em algum lugar. E esse algum lugar, de maneira estruturada, é o banco de dados, certo? E aí você precisa conhecer alguns, né? Você precisa conhecer o banco de dados relacional, o não relacional. Você não precisa conhecer todos, mas você precisa focar nos principais. O que você precisa aprender com relação ao banco de dados relacional é SQL, que é a linguagem que todos esses bancos utilizam. O SQL utilizado no SQL Server, por exemplo, que é o banco de dados da Microsoft, é um pouco diferente do MySQL, do MySQL, sim. Mas não é que o SQL seja diferente, é que esses bancos, assim como as linguagens que a gente tem, PHP, Node.js, C Sharp, Java, da mesma forma que você aprender lógica, você vai conseguir criar uma variável, criar uma condição, criar um for each, ali um laço de repetição, um for, enfim. Do mesmo jeito que você vai aprender com lógica essas características, com SQL é parecido. Porque você aprende o básico de SQL, ali a lógica da linguagem SQL, e o básico você vai conseguir fazer em todos os bancos de dados. Fazer uma consulta básica, fazer uma condição, um where da vida, a parte de agrupamento, a parte de junção de tabelas ali, né, inner join, left join, right join, certo? E o que vai mudar de um banco para o outro são as funções específicas ali, conversão de tipos também, recuperação de data, certo? Funções para trabalhar com agrupamento, com média, agregação. Então isso muda de um banco para o outro. E aí você vai, naturalmente, se dedicar ao banco que você atua com mais frequência, que você gosta mais ali, que você entende que faz mais sentido para você, banco de dados. Mas aprender bem SQL é fundamental, independente do banco de dados que você utilize, porque você sabendo bem SQL, você sabendo criar ali subconsultas, sabendo otimizar queries ali, isso já é um conhecimento avançado. E isso você leva para qualquer banco de dados, certo? A parte de modelagem de tabelas de banco de dados, né? Como modelar da forma correta, da melhor maneira ali, visando performance, né? E o correto funcionamento da aplicação, certo? A parte de manutenção ali de usuário, isso também é bom. Lá no banco de dados ali um pouco mais de manutenção, criação de usuário, criação de objetos, certo? A parte de privilégios ali, o grant e o revoke, né?
para revogar privilégios ali. Enfim, isso em qualquer banco de dados relacional vai ser necessário. Tá? Banco de dados não relacional, aí é grande a seara. Você pode ir desde um banco NoSQL, no SQL, ou você pode ir simplesmente ali na parte de cache. Cache é algo muito utilizado nas aplicações de hoje. Tá? É claro que eu estou falando aqui mais para um profissional back-end, tá? Eu deveria ter dito isso no começo do vídeo. Não é tanto para front-end esse conteúdo aqui. Esse é um conteúdo mais generalista para back-end, tá? Banco de dados não relacional, aí você pode ter um MongoDB, que é muito utilizado, que inclusive possui uma sintaxe muito fácil ali. Para quem lida com C# e está acostumado com as funções ali do Lambda, né? Consegue ter muita tranquilidade em aprender a trabalhar com Mongo, porque ele aproveita dessa estrutura também. Tá? O cache distribuído, Redis da vida, Redis, certo? Para que você possa não depender só do banco de dados relacional. E aí tem uma coisa que você precisa também entender, despertar um pouco esse pensamento, que é a questão de custo das coisas, né? Perceba que um assunto puxa o outro, né? Eu ia falar de custo nesse momento, mas uma coisa puxa a outra, porque você precisa entender que as empresas, elas pagam por tudo que elas utilizam. E hoje, no mundo de nuvem, por exemplo, que a gente tem ali o Azure, a AWS, enfim, o GCP, as empresas que utilizam serviço de nuvem, elas pagam muito forte, batem muito forte nesse ponto aí de pagar as coisas. Então, os profissionais, os engenheiros de software, enfim, precisa ter essa sensibilidade, esse conhecimento de entender que nem sempre a melhor alternativa para armazenamento de dados, por exemplo, vai ser um banco de dados relacional. Às vezes vai ter que ser um NoSQL, um banco de dados não relacional, para que você possa ter um custo menor. Banco de dados não relacional, ele é muito mais barato do que um banco de dados relacional, que tem toda uma estrutura acrescentada ali, né, para que funcione. Banco de dados não relacional, de maneira bem bruta aqui, claro que não é só isso, mas ele é como se fosse texto puro e uma estrutura mínima ali para você conseguir armazenar e utilizar esses dados que lá são armazenados, certo? Já o banco de dados relacional, não. Tem toda uma linguagem ali envolvida, tem toda uma estrutura diferenciada de arquivos, então ele é mais caro, tá? E é mais fácil escalar um banco de dados não relacional do que um relacional, né? Escalabilidade também é fundamental, certo? Então, dependendo do caso, você vai preferir um banco de dados não relacional, uma estrutura de cache distribuído, por exemplo, um Redis, do que um MySQL, do que um Oracle, do que um SQL Server, do que um Postgre, tá? Então, esse conhecimento é importante. Eu estou falando aqui de maneira muito corrida, vamos dizer assim, passando por pontos, né, diversos de maneira rasa, mas você vai pesquisar, você vai fazer esse dever de casa e se informar sobre esses temas individualmente, certo? E aos poucos, tá? Isso não é o dev sênior de 6 meses. Isso é ao longo do tempo, mas você precisa começar a se interessar por essas coisas, a despertar. Porque aí você já vai perceber que você vai começar a ser um profissional completo e diferenciado no mercado, tá? Para armazenamento de logs, por exemplo, não é tão interessante um banco de dados relacional, por conta do custo. Dentre outras coisas, né, o custo. Tá? Já um banco de dados não relacional, um MongoDB, por exemplo, tem outras formas de armazenar log, tá? Mas só para dar um exemplo aqui de custo. Um log você vai precisar armazenar de forma muito exaustiva. Quase todo o fluxo que a sua aplicação tiver que foi importante, você vai precisar armazenar. Então você vai estar armazenando logs antes mesmo dos dados reais dos usuários ali que estão utilizando a sua aplicação, por assim dizer. Então, antes do usuário logar, por exemplo, ele colocou o e-mail e a senha dele e clicou em entrar. Na hora que você clica em entrar, antes mesmo de lidar com o banco de dados relacional para consultar ali os dados do usuário, saber se existe ou não, e poder montar a telinha dele de perfil ali, enfim, logada, área logada, você vai precisar dos logs para mostrar se a consulta foi feita corretamente, se deu algum erro, se caiu em alguma exceção, se gerou algum erro ali na chamada API,
e você vai precisar armazenar isso antes. Então, o banco de dados não relacional, o MongoDB, por exemplo, ele é muito mais apropriado para isso do que um banco de dados relacional. Tá? Uma estrutura de cache distribuído, por exemplo, imagine que você esteja fazendo uma transferência bancária. Vou dar um exemplo bem básico, bem geral aqui, que todo mundo usa. E você vai fazer uma TED. Nem todo mundo usa porque é TED, né? Esse exemplo que eu estou dando aqui. Hoje a maioria usa Pix, né? E isso é um pouco... A gente não passa muito por essa experiência, mas quem já fez TED ou quem faz ainda, já sabe que na hora de fazer uma TED, independente do banco que você usa, se é no celular, se é na web, ele vai mostrar a você os bancos para que você possa selecionar o banco da pessoa que você quer fazer a TED. Então, assim, para que ele possa mostrar essa lista de bancos, já pensou se toda vez que você entra na aplicação, e aí são milhões de acessos, né, o que um banco tem, ele precisa fazer um select no banco de dados para carregar todos esses bancos de novo, lembrando que banco de dados relacional é caro, né? Então, ele precisa fazer uma consulta, e é mais demorado também, uma consulta para trazer esses dados toda vez que uma pessoa entrar, é desperdício de dinheiro e lentidão para a aplicação, porque um acesso simultâneo aí de milhões de pessoas, né, vai causar uma lentidão muito grande, porque o banco vai ficar sobrecarregado, com muitas consultas acontecendo ao mesmo tempo. E principalmente quando são consultas mais complexas, né? Eu estou falando aqui de consultas básicas, mas uma consulta complexa, a gente vê com alguma facilidade o banco de dados ser sobrecarregado. Tá? Agora, considerando uma estrutura onde os dados são mais simples ali, e você não precisa usar o banco de dados relacional, esse é um exemplo, inclusive muito utilizado, tá? Ao invés de carregar os bancos, por exemplo, ali, para o usuário escolher o que ele quer, né? Fazendo uma consulta no banco de dados relacional, você poderia ter os bancos principais ali, pelo menos, ou todos os bancos, enfim, dependendo da necessidade e das possibilidades, armazenados em um cache distribuído. Tá? Claro que um cache distribuído ele tem tempo de vida. O tempo de vida de um cache ele é curto. Um banco de dados ele não, ele é sempre até que seja apagado de maneira intencional, por algum fluxo da aplicação, alguma rotina, enfim. Mas o cache, o tempo de vida de um dado, ele é curto. Porém, ele fica lá por um tempo suficiente para que você possa, e você consegue gerenciar isso na aplicação, tá? Para que você possa desfrutar, usufruir dos benefícios de se ter um cache. Então, toda vez que o usuário logar, ao invés de você buscar o banco ali, os bancos vindos do banco de dados relacional, você faria uma consulta mínima ali, básica, pegando do cache, por exemplo, do Redis, um cache distribuído. Poderia ser de um cache em memória também, tá? Tem diferença de um para o outro, mas enfim. Eu vou deixar esse dever de casa para vocês, tá? Porque aí o vídeo já vai ficar mais longo do que ele já está ficando, tá? Então você pode fazer uma consulta no Redis, por exemplo, que é um cache distribuído, um banco de dados não relacional, ele é considerado um banco de dados não relacional, tá? E aí você vai ter rapidamente essas informações com um custo muito baixo e com a capacidade de aguentar uma quantidade de consultas simultâneas muito maior, certo? Então você traria esses dados do cache e por acaso, se por algum motivo esse cache não estiver mais com os dados necessários, porque, como eu falei, tem tempo de vida, né? Então imagina, você na sua aplicação ali, os bancos que o usuário pode fazer transferência, eles ficam por 5 dias armazenados em cache. Um exemplo aqui aleatório. Se por acaso o usuário for fazer uma transferência, ele cair no fluxo de buscar os bancos dentro do cache e não achar mais porque expirou o tempo, aí sim, aí você vai utilizar uma consulta no banco de dados relacional para trazer esses bancos. Naturalmente que você vai ter que ter isso pronto lá, né? Vai ter que ter uma tabela com os bancos e tal, tudo certo. E trazendo esses dados, você já aproveita para realimentar o cache por mais 5 dias. Então você usou, perceba, muito pouco o banco de dados. Eu não estou dizendo que você nunca vai usar o banco de dados. Eu estou dizendo que você vai usar muito menos, porque se você precisar usar o banco de dados só para
realimentar o cache por mais tanto tempo, mais tantos dias, tantas horas, o que for, você já teve um ganho enorme. Os próximos usuários que acessarem, ou até você mesmo, de novo, depois, não vai mais utilizar o banco de dados para trazer os bancos. Ele vai voltar a usar o cache, porque os dados estão lá de novo. Tá bom? Então, estudem essas coisas. Comenta aí no vídeo, tá? O que vocês acharam. Para que eu possa também trazer mais vídeos, mais conteúdos interessantes, abordando até de maneira individual cada tema desse que eu falei aqui, tá? Mas isso aqui é só um norte para que vocês possam entender o caminho que vocês precisam seguir em relação a desenvolvimento de software e engenharia de software, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.